É isso. Professora Raquel, por favor. Pois não. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu cumprimento aqui meus colegas, mais uma vez, meus colegas candidatos aqui na mesa. Cumprimento aqui os membros da Comissão Eleitoral, da Comissão de Consulta, os membros da Secretaria-Geral, a audiência que nos assiste aí pela internet. Cumprimento também, agradeço o acolhimento aqui da FOP, que é sempre um lugar muito acolhedor para todos que vêm aqui. É claro que eu cumprimento também a todas nós, mulheres, pelo dia de hoje. Conquistamos muito, falta muito a conquistar ainda, tem muita luta para ser feita, para conseguirmos, de fato, igualdade em todos os setores de atividades que nós temos, ainda precisamos ter muito trabalho, né? Inclusive na própria universidade. Mas não é sobre isso que eu queria falar na minha apresentação, não. Eu gostaria de falar na minha apresentação, apresentar brevemente a minha candidatura aqui na FOP, neste debate, e falar de algumas preocupações que nós temos, né? Eu coloco brevemente a justificativa da nossa candidatura, da minha e do professor Oswaldir, né? Aqui para a reitoria da universidade. Nós temos muitos anos de universidade. Eu pessoalmente, tenho 30 anos como professora, além dos anos de aluna. O Oswaldir tem 20 anos de professor, pouco mais até, e além dos anos de aluno aqui. Quase a totalidade deles ocupados com cargo de gestão, conhecendo muito aqui a universidade. E, por isso, nos colocamos aqui à disposição para um momento difícil da Unicamp, né? Ela passa por um dos seus mais desafiadores momentos, né? Nós estamos sofrendo a pressão da crise econômica nacional, que se desdobra aqui na universidade com a crise dos seus recursos orçamentários. Nós estamos sofrendo a pressão das políticas federais de corte de gastos nos setores que nos dizem diretamente respeito, no setor da saúde, que implica diretamente nos recursos do SUS, para a nossa área, para o nosso complexo de atividades, nos setores da educação, que implica exatamente para nós diretamente nos recursos da CAPES e de toda a competência de pós-graduação que nós temos. O impacto será direto, embora aqui tenhamos um corte menor do que o previsto, mas é claro que vai incidir sobre as nossas atividades, que são de excelência, e os cortes na ciência e tecnologia, que impactam diretamente lá no CNPq e também no nosso ensino e pesquisa. Nós vimos ontem, na USP, um encaminhamento que foi dado pela universidade sobre as questões da crise, né? Um encaminhamento no Conselho Universitário do teto, de um teto de gastos, que estabelece lá, num período de tempo, o teto de 80% de gastos com o pessoal. Esse encaminhamento nos coloca mais um desafio ainda para a próxima gestão, né? Foi a forma como a USP encontrou para dar solução, pelo menos agora, nos próximos tempos, para os seus problemas internos. Isso colocará para as 3 universidades públicas, para o sistema superior de ensino, um problema importante, sério, político, porque significa definir, dentro do CRUESP, uma série de limitações de trabalho, né? Nós sabemos que as relações no próprio CRUESP que definem uma série de atitudes das 3 universidades, e, ao fazer isso, ontem no Conselho, claro que a USP tem que definir os caminhos da solução da sua própria crise. Mas isso está colocando também problemas e constrangimentos de médio, curto e longo prazo para as 3 públicas, no que significa na conversa e na ação coletiva que o CRUESP, como sujeito político importante, né, para a manutenção da autonomia universitária, para a manutenção da gratuidade da universidade pública, para a manutenção das suas condições ideais de trabalho, coloca ali um constrangimento importante. Muita conversa terá que ser feita entre os reitores, muita conversa terá que ser feita entre os reitores e os poderes públicos para dar conta de mais esse ponto, mais esse desafio, né? A nossa candidatura apresenta uma proposta muito cautelosa, muito responsável com relação à crise da universidade, né? Nós sabemos que temos a nossa capacidade de ampliação extremamente reduzida nos momentos mais imediatos que iniciam a gestão, né, neste ano mesmo. Mas um dos pontos que diferenciam aqui a nossa proposta, além desta cautela e responsabilidade com o uso dos recursos, né, está exatamente nos nossos princípios, né? Nós temos um valor aqui de uma universidade genuinamente humanista, que valorizará as pessoas. Nós temos também, isso aumenta a importância, né, desse princípio. E o que mais aumenta ainda, o
que a nossa proposta apresenta, além da cautela, da visão humanista, da valorização das pessoas, é o que nós entendemos por uma gestão de amplo diálogo e de tolerância com relação à comunidade universitária, né? Eu acho que a gestão da crise, ela não precisa apenas do gerenciamento financeiro, ela precisa também da administração, exatamente das relações acadêmicas e das relações interpessoais ou entre segmentos da universidade. Eu termino aqui, obrigada. Muito obrigado, boa tarde. Por favor. Eu vou direto à pergunta, para nós aproveitarmos o tempo com o debate. É a pergunta que repete um tema que já foi colocado na última campanha. Não preciso. A Unicamp foi criada incorporando duas faculdades que estavam em pleno funcionamento, em campi fora de Campinas. Uma de Engenharia Civil, em Limeira, e outra de Odontologia, em Piracicaba. O campus de Campinas levou vários anos para atingir o mesmo grau de desenvolvimento que as duas outras, né, já possuíam de início. A FEC foi transferida para o campus de Campinas e em Limeira foram criadas mais duas, a FCA e a FT. Nesse meio tempo, certamente já foram criados mecanismos de integração que tentam dar conta da complexa situação de multicampia. No entanto, fica a sensação de que uma integração acadêmica mais orgânica, que contemple, inclusive, a colaboração entre unidades de campi distintos, no sentido da multidisciplinariedade, ainda não foi alcançada. A pergunta em si é a seguinte: como sua candidatura avalia essa questão e que medidas concretas prevê para lidar com a realidade multicampia? Essa pergunta traz aqui à tona algo importante, né? Como que nós integramos ensino, pesquisa e extensão em campos distintos numa universidade de 50 anos, jovem para muitas coisas, mais antiga, mais velha para outras. Então, em primeiro lugar, há pontos objetivos de natureza administrativa que precisam, de fato, de um investimento maior. Já existe, mas precisa de um investimento maior. A questão da mobilidade aqui é óbvia, né? E essa é uma demanda que os campi da Unicamp têm, né? De como vincular, ou como articular melhor Campinas com Piracicaba, com Limeira. Paulínia talvez tenha uma demanda menor com relação a isso, mas no caso de Limeira isso é muito forte, né? Porque existem atividades ali de ensino e pesquisa que conversam, né, bastante, tem um diálogo importante entre professores e alunos, mas a mobilidade ainda é um problema a ser resolvido. Assim como também é preciso da ampliação e implementação de alguns serviços que ainda não ocorrem na maneira adequada para esses campi. Bom, isso de um lado de natureza administrativa, mas no âmbito ali do ensino e pesquisa, é possível sim pensar numa série de iniciativas. Nós, no nosso programa, a gente fala, no âmbito da graduação, na possibilidade de fazer algumas revisões nos projetos pedagógicos dos cursos, de forma a dar vazão para algumas necessidades ou ampliações, né, de atividades sobre cursos, né, com siglas duplas, com a possibilidade dos alunos percorrerem outras unidades, enfim, em cursos específicos. No caso, a FCA tem vários que poderia ter isso. E no campo da integração de pós-graduação, aqui a questão da pesquisa e do ensino fica bastante evidente, né? É possível, através do diálogo entre professores, de uma revisão das grades curriculares, de articular mais o que fazemos entre os cursos, né, nos dois campi, e não apenas geograficamente falando. Acho que nós deveríamos usar mais os nossos recursos de educação à distância, até para dar possibilidades mais amplas para os nossos alunos de ensino e extensão. Boa tarde a todos e a todas, em especial às mulheres, pelo dia. Antes de fazer a pergunta, fazer um registro aqui. O Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, na sua assembleia do dia 22, tirou a posição de não apoiar nenhuma das candidaturas aqui presentes e a indicação do voto nulo com a construção de uma verdadeira anticandidatura, porque não faz parte do processo de votação, para que a gente pudesse denunciar esse processo em curso antidemocrático na nossa concepção, que não permite que o nosso voto tenha o mesmo peso dos docentes e mais, que a gente não tenha acesso nos espaços decisórios da universidade. Indo para a pergunta, queria registrar aqui
que foi falado aqui, eu esperava que os candidatos dissessem. Ontem, na votação do Conselho Universitário da USP, a PM, de forma violenta, atacou os técnicos administrativos e estudantes daquela universidade, gerando, inclusive, abusos de violência aos trabalhadores. A pergunta vai nesse sentido. Como o candidato pretende, na database, tratar a negociação do reajuste salarial que acumulou perdas devido à não reposição da inflação nos últimos anos? Na USP, como já foi dito aqui, o reitor encaminhou ontem um projeto que congela os salários, que na prática acaba com o CRUESP, porque não tem necessidade de discutir no CRUESP se o salário da USP vai estar congelado no próximo período. Qual a opinião do candidato sobre isso e como ele pretende atuar para resolver o problema das perdas salariais dos trabalhadores da Unicamp e da isonomia? Eu volto um pouco à minha apresentação, quando eu mencionei aqui o que houve ontem na USP. Retomo aquilo que eu falava sobre a nossa preocupação com essas medidas que a USP deu para o encaminhamento das soluções para a crise interna que eles têm de orçamento. Esse encaminhamento, e pensando exatamente aqui na database, que é a pergunta específica que o STU faz sobre o congelamento do salário, sobre como trataremos qualquer conversa, de novo, o que acontece agora na relação com o CRUESP é um constrangimento a mais para nós agirmos de maneira coletiva, né? Dificilmente teremos uma conversa em iguais condições, pensando em solução, né, para uma database aos trabalhadores das 3 universidades paulistas, dada essa medida que foi tomada pela USP. Cabe aqui os reitores conversarem muito. Cabe aqui, de novo, a primeira medida, e quem assumirá a reitoria vai assumir exatamente no momento da database, conversar, em primeiro lugar, com os nossos parceiros, né, de USP e de Unesp. Nós mencionamos no programa nossa preocupação com isso. A cautela nos leva a pensar na database e em qualquer possibilidade de reajuste, em primeiro lugar, esperando a revisão orçamentária de abril, porque hoje nós sabemos que isso é praticamente impossível. Nós temos que esperar a revisão orçamentária de abril, sim, para sentar com a comunidade, nos reunir com a comunidade de trabalhadores e planejar as nossas possibilidades, que nós sabemos que serão muito pequenas, mas temos que planejar. Agora, é fundamental aqui colocar algo que também foi mencionado. Nós temos como pauta prioritária de ação dessa nossa candidatura, conversar e ter um diálogo tolerante, sim, com toda a comunidade, com o STU, com a Unicamp, com as entidades que dizem respeito claramente ao problema do salário e do reajuste. Nós vamos conversar aquilo que houve na USP ontem. Não podemos querer isso para uma universidade pública, não podemos sustentar condições de convivência como aquela que houve lá, né? E não queremos isso para a Unicamp. Então, a conversa e o diálogo, para nós, vai pautar qualquer planejamento nosso na database e na relação com as entidades. A pergunta é de Ana Maria Sampaio. O que difere o seu programa das propostas dos outros candidatos? Muito bom, ótimo. Ana, né? Ana, o que difere a nossa proposta são várias coisas, né? Mas acho que, fundamentalmente, o fato de que a nossa proposta se baseia em valores muito específicos. O primeiro deles é a visão humanista que nós temos da universidade. E a valorização das pessoas, professores, funcionários e alunos, né, que constituem a dinâmica da Unicamp. Né? Essa visão humanista é o que vai conduzir, em boa medida, as nossas ações imediatas com relação aos problemas que hoje a Unicamp passa, como as demais na ampliação. O segundo valor que nos difere é a ideia de responsabilização social. Nós temos que cada vez mais responder à sociedade brasileira, ao contexto brasileiro, sobre as demandas que se colocam para nós como universidade pública. E a responsabilização não é apenas sobre o contexto nacional, ela é sobre as perguntas que a própria ciência, a tecnologia e o pensamento nos colocam. Nós temos que responder mais, respondemos muito, mas temos que responder mais e melhor ainda sobre essas demandas, né? Nós temos uma diferença muito clara na proposta de inclusão, né? Nossa candidatura é favorável à política de cotas. As demais candidaturas têm ajustes apenas ao que existe, né? São ajustes de pontuação, a ampliação de programas menores existentes, e nós queremos, de fato, uma ampliação efetiva
A universidade, para nós, tem que ser gratuita, autônoma e inclusiva, né? E nós queremos manter essa universidade na forma como ela está organizada, com respeito às instâncias deliberativas que existem, mas com uma ampla rede de comunicação para consulta, para sugestões, para propostas, para o diálogo com a comunidade universitária. Nós entendemos que é isso que vai dar subsídio cada vez mais importante para as deliberações que ocorrem nas instâncias existentes da Unicamp. Obrigada. Tem bastante. Meu Deus. Está identificada. Maurício Cardoso, Vigilância. Questão para todos, hein? O senhor acha que é necessário se utilizar de demissões para enfrentar a atual crise econômica? Essa é a questão. Professora Raquel, por favor. Pois não. A minha resposta também é não. Não utilizaremos das demissões como forma de solucionar a crise. Diferentemente do pensamento gerencial corporativo ou utilizado nas empresas, que vão no caminho do enxugamento de pessoas, enxugamento de pessoal, enxugamento de quadros, para dar conta da máquina funcionar com menos gastos, entendendo que pessoas são gastos, né? A universidade pública não funciona dessa maneira. A universidade pública funciona assim com pessoas, elas não são gastos, elas são investimento na qualidade do que fazemos e faremos, são investimento no que significa a produção do ensino, a formação de quadros, isso dizendo respeito aos professores, dizendo respeito às atividades que os funcionários fazem. Então, não será esse o encaminhamento que daremos, né? De novo, eu trago o exemplo da USP, né? A USP tomou, há algum tempo atrás, esse mesmo caminho de fazer um plano de demissão voluntária. Ela provocou um determinado transtorno ali nos setores em que isso ocorreu, onde houve impacto, e, no final das contas, os recursos, né, economizados não solucionaram a crise. O exemplo está ali, hoje, na definição de um teto para gastos com o pessoal. Então, novamente, né, o plano de demissão voluntária, ou as demissões aqui, em geral, né, que estão sendo colocadas aqui na pergunta, elas não fazem parte de qualquer plano de gestão de uma universidade. Ela investe em pessoas, ela depende das pessoas, ela só funciona quando professores e funcionários atuam em conjunto para as funções que ela produz. Obrigada. Quem faz a pergunta é Liliane Secato. Não sei se acertei no sobrenome, que eu não consegui bem a grafia aqui. Da FOP. Tem inclusive aqui o e-mail. São 3 perguntas. Então, reitero que os candidatos, por favor, tomem nota, que é extensa. Primeira pergunta. Há intenção de se implantar o vale-refeição? Segunda. A isonomia colocou os funcionários, entre parênteses, a maioria, no mesmo nível. Como fará para motivar os funcionários mais antigos, entre parênteses, que a isonomia, entre aspas, achatou? Terceira pergunta. Não haverá mais progressão vertical na carreira? Então, repetindo, porque o texto é longo, permitam-me. Pergunta é de Liliane Secato, se não estou errando aqui em função da grafia. Primeira questão, há intenção de se implantar o vale-refeição? Segunda, a isonomia colocou os funcionários, entre parênteses, a maioria, no mesmo nível. Como fará para motivar os funcionários mais antigos, entre parênteses, que a isonomia, entre aspas, achatou? Terceira questão, não haverá mais progressão vertical na carreira? São essas 3 questões. E iniciamos as respostas
pela professora Raquel. Por favor, professora. Pois não. Bom, em primeiro lugar, Liliane, sobre o Vale Refeição e a implantação de um novo benefício. Hoje a universidade precisa, de fato, planejar com muita cautela qualquer ampliação nesse sentido, né? Então, se há intenção e se há uma demanda, acho que a universidade tem sempre sim a intenção de ampliar os seus benefícios, né, para os trabalhadores, para os servidores, mas, de novo, a cautela é o que vai reger a próxima gestão. Então, aqui nós vamos ter que sentar e ver as possibilidades de ampliação do que a universidade já faz, né? A resposta não é tão positiva, não é tão boa, mas, de novo, a cautela e a responsabilidade é que move, pelo menos, a nossa candidatura aqui. Segundo, a isonomia, como motivar os mais antigos. Olha, não há como motivar os mais antigos se não completar a isonomia. E nós exatamente entendemos a necessidade de fazer isso, né? Nós temos sempre dito nas nossas falas aí sobre a nossa candidatura que a isonomia, que é um projeto bastante positivo, né, de tornar os funcionários, trabalhadores da USP e da Unicamp isonômicos, né, com relação aos seus salários, parou pela metade, ou menos da metade. Foram um pouquinho mais de 40% de trabalhadores beneficiados. Parou por conta da crise. Nós sabemos que não temos como fazer essa complementação neste momento imediato, mas ela certamente será necessária, porque a desmotivação dos funcionários mais antigos é evidente. Nós temos que motivá-los novamente a partir da complementação da isonomia. E é isso que temos como plano, assim que as nossas finanças permitirem. Sobre a progressão vertical, muito rapidamente, a nova carreira ela tem novas mudanças, né, sobre a trajetória dos servidores aqui na Universidade de Campinas. Essa progressão está prevista e nós queremos ainda mais aperfeiçoá-la. É preciso traçar trajetórias institucionais de atividade, de desempenho, que permitam as progressões dos funcionários. É isso que trará adesão ao trabalho que se faz, adesão à própria instituição. Então, sim, acho que temos que buscar fazer esse tipo de possibilidades institucionais para os trabalhadores. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a quem está nos assistindo aí pela rede, à plateia aqui presente, aos meus colegas de mesa aqui pela conversa rica que tivemos aqui sobre os nossos programas, sobre nossas propostas. Agradecer à FOP, certamente, pelo acolhimento aqui nesse auditório. Nessa fala final, eu acho que considero que uma das questões importantes que todo esse debate vem trazendo é o fato de nos preocuparmos em como preservar a qualidade do ensino na Unicamp, com todos os pontos que foram colocados aqui. A questão da crise, as dificuldades financeiras, os constrangimentos externos e internos, né? Nós alcançamos um marco demográfico na universidade, um marco na curva demográfica que nos leva a um potencial de aposentadorias muito, muito sério, muito importante, né? São mais de 1.000 pessoas que podem se aposentar e são pouco mais de 240 professores que podem se aposentar. Professores titulados, professores associados e titulares, né, que, por exemplo, no âmbito da pós-graduação, orientam um volume de alunos equivalente à metade dos trabalhos que nós defendemos no ano passado. Esses mais de 240 professores que podem se aposentar na pós-graduação, vejam, nós defendemos por ano mais ou menos 2.000 trabalhos, 1.200 dissertações de mestrado, pouco mais de 800 teses. Esses 240 professores orientam metade deste valor, deste tamanho, né, de produção. Se todos eles fossem embora ao mesmo tempo, sabemos que isso é apenas uma simulação, nós perderíamos a competência acadêmica, a capacidade de produção, capacidade de atividades de extensão, inclusive na própria atenção à assistência à saúde. Aqui a FOP faz exatamente um dos pontos, um dos eixos, né, que a Universidade de Campinas realiza e também está aqui numa área específica. Nós perderemos tudo isso, né? Então, nossa preocupação com a reposição de quadros docentes, ela é importante, mas nós temos ali, evidentemente, um cenário que ficou amenizado com uma ação que esta reitoria que hoje termina tomou, que foi a reposição de quadros. Hoje nós temos pouco mais de 450 professores novos docentes, que são um ativo importante para nós passarmos aqui um momento de crise, né? Esses pouco mais de 450 professores certamente darão conta, né, das possibilidades que temos aqui de ensino, de formação de quadros, produção de profissionais, produção de pesquisa de alta qualidade, atividades de extensão e de assistência, que é aquilo que a universidade precisa para
recuperar a imagem que a própria opinião pública deve ter de nós, que é de uma universidade que responde às questões, responde às demandas e responde aos impostos que ela paga para o nosso funcionamento. Essa é uma preocupação importante nossa e esse é um ponto que eu considero importante na gestão da própria situação atual. Obrigada.